Graça e paz, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa leitura bíblica. Fizemos a leitura do primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus criou todas as coisas, Deus formou a humanidade. Fizemos a leitura do segundo capítulo de Gênesis, onde Deus forma o homem, Deus cria um jardim e coloca o homem nesse jardim com duas tarefas: criar, cuidar do jardim e não fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Deus colocou o homem no jardim com a tarefa de cuidar e com a responsabilidade de obedecer. E o homem não foi capaz. O homem deixou a palavra de Deus de lado e deu ouvido a outra palavra, a outro comando. O que nós aprendemos ali é que o nosso comando é a palavra de Deus, não outras palavras. Hoje vamos ler o terceiro capítulo de Gênesis. Estou usando a Bíblia Judaica Completa. Deixa eu mostrar para vocês. Estou usando essa Bíblia, tá bom? Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, você não deve comer dele nem tocá-lo ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido que estava com ela. E ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Eles ouviram a voz de Adonai Deus andando no jardim do Éden, da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai Deus entre as árvores do jardim. Adonai Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Ele disse: quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? O homem respondeu: a mulher que deste para viver comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adonai Deus disse à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, por isso comi. Adonai Deus disse à serpente: por que fez isso? Você é mais amaldiçoada que todo gado e os animais selvagens. Rastejará sobre seu ventre e comerá pó enquanto viver. Porém, animosidade entre você e a mulher, e entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: aumentarei muito sua dor de parto. Você dará à luz filhos com dor. Seu desejo será para seu marido, mas ele a dominará. E a Adão, ele disse: por ouvir o que sua mulher disse e comer da árvore acerca da qual ordenei você, não deve comer dela. O solo é amaldiçoado por sua conta. Você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ele produzirá para você espinhos e cardos, e você comerá as plantas do campo. Comerá pão com o suor de sua testa, até voltar ao solo, porque foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. O homem chamou a mulher de Havá, vida, por ser a mãe de todos os seres vivos. Adonai Deus fez roupas de pele para Adão e a mulher e os vestiu. Adonai Deus disse: vejam, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso, evitarei que ele estenda a mão e pegue também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Então Adonai Deus o enviou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Por isso, ele expulsou o homem e pôs a oeste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que girava em todas as direções
para guardar o caminho da árvore da vida. O que uma desobediência faz? A desobediência de Adão fez com que ele fosse expulso do jardim, do exemplo do jardim, do modelo de jardim, do modelo de vida. Ele foi expulso daquele local, que era uma representação das bonanças de Deus, né? Das benesses de Deus para a humanidade. Ali ele tinha tudo para suprir. O que a gente vê também nesse texto é que a mulher foi enganada. Ele não. Ele sabia. A mulher foi enganada. Mas a mulher também já não deveria ter sido orientada por ele, não é? E ela foi. Porque quando a serpente perguntou, ela respondeu sim. Olha o que ela disse: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo ou morrerá. Então, Adão orientou direitinho a esposa dele. Mas ela desobedeceu a palavra de Adão. A mesma coisa que Adão fez com Adonai, ela fez com Adão. Ela também desobedeceu. Ela deixou de dar ouvido ao que o esposo falou para dar ouvido aqui a serpente falou. E a serpente, ela falou uma meia verdade. Mas meia verdade é mentira. É considerada mentira. Ela disse: vocês não morrerão. Não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que quando comerem dela, seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Morreram fisicamente? Não. Ficaram conhecendo bem e mal como Deus? Sim. Aí o que ela fez? A mulher deixou de dar ouvido à orientação do esposo e foi dar ouvido ao que a serpente falou. É interessante porque em nenhum momento o texto diz que Eva se espantou com aquela cobra falando. Ela não se espantou, ela conversou. Não é? Pode-se pensar que não foi a primeira vez esse bate-papo. Mas o que o texto fala, que nos deixa assim com o coração bem entristecido, é quando ela pegou um dos seus frutos, comeu, também deu a seu marido que estava com ela. A Bíblia de Jerusalém também diz que ele estava com ela. Ele estava com ela e a deixou comer do fruto. E também comeu do fruto. A Bíblia diz que ele comeu. Então, morreram fisicamente? Não. Os olhos se abriram? Sim. Os olhos de ambos se abriram. Quando se abriram, perceberam o quê? Que eles estavam nus. Olha, quando eles tiraram o olhar de Deus, eles saíram do olhar de Deus, eles voltaram a olhar para si. E quando nós voltamos a olhar para nós mesmos, nós podemos ver o quê? As nossas fraquezas, as nossas falhas. E eles viram aqui que eles tinham fraquezas. Então Deus, foi conversar, foi ao jardim. Deus colocou o homem no jardim, aquele jardim maravilhoso. Deus foi ao jardim e Deus muito sabiamente, que Deus é muito sábio, Deus perguntou: onde é que você está? Mas Deus não sabia onde ele estava. Deus sabia, né? Os olhos de Deus são sobre todas as coisas. E Deus perguntou: onde você está, Adão? Olha, não é? E depois Deus perguntou: mas você comeu da árvore que eu disse para não comer? Olha como que Deus fez o próprio homem confessar as suas falhas. Precisamos confessar as nossas falhas para Deus. E as consequências temos de aceitar. Não podemos negar o nosso direito de falar e a nossa responsabilidade de aceitar as consequências. Só que aqui ficou um jogo de empurra-empurra. Ele disse: a mulher que me deste. Ele disse, olha, é interessante como ele colocou a forma assim, olha, ele falou, a mulher que deste para viver comigo. Olha, então Adonai
poderia ter dado outra mulher para morar com ele? Não! Deus deu à mulher extensão do próprio corpo dele. Deus não poderia formar a mulher de um outro corpo e dar para ele, até porque ele era o único humano. Era o único. Olha como ele torceu ali para Deus. Não tinha outro homem para Deus formar, para Deus fazer extensão. Então, a sua mulher precisa ser a sua mulher. Não é a mulher do outro que vem ser a sua. Isso está falando de fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal. Aí Deus ficou muito triste, né? Deus foi logo para Eva. E ela disse, ó, a serpente me enganou. Realmente enganou, né? E ele disse para a serpente, bom, você vai rastejar sobre o seu ventre. Precisamos entender o que é animal rastejante no Antigo Testamento, né? Vai rastejar todo aquele que está com o ventre muito próximo ao solo, ainda que tenha patinhas, já é considerado animal rastejante no Antigo Testamento. Vai rastejar sobre o teu ventre. Então, a gente pode entender que a cobra, ela não era tão rastejante, ela não era tão baixinha. Isso são especulações, né? Sobre essa cobra do início, essa forma da cobra, né? Mas Deus disse que rastejará sobre o seu ventre, comerá poeira. Então, ia ficar com a boca mesmo no chão, esfregando boca no chão mesmo. Como hoje nós vemos, ela esfregando boca no chão mesmo, né? Agora, para Adão, ele foi diferente. Ele não amaldiçoou Adão. Adão não. Deus nunca amaldiçoou a humanidade. Ele passou a maldição para o solo. Desceu maldição. Sobre o homem, não. Sobre o solo. Porque sobre o homem havia a promessa da vinda do libertador, da vinda do Messias. Sobre o homem, não. Porque o Cordeiro se deu antes da fundação do mundo. Então, essa proteção, essa guarda, essa nuvem, a nuvem do Messias já estava sobre Adão. Então, a maldição não caiu sobre Adão. Quando a maldição veio, ela desviou e foi para o solo. E o solo, então, começou a dar cardos e espinhos. E o que Deus fez? Deus, naquele momento, tirou Adão debaixo daquela proteção ali, daquele lugar de maravilhas, de delícias, colocou Adão, então, lá no lugar onde ele foi formado. Porque Adão foi formado no campo e de lá Deus colocou no jardim. Aqui Deus tirou Adão do jardim e voltou Adão para o campo, para ele, então, preparar o solo, para ele cuidar do solo, trabalhará duro para comer dele, enquanto viver. E o solo produzirá espinhos e cardos, e você comerá as plantas do campo. Então, Adão e a cobra foram feitos no campo. Adão e os animais foram feitos no campo. Deus separou Adão e trouxe Adão para o jardim. A cobra não era do jardim, mas ela entrou no jardim. A cobra é do campo. Como que o animal do campo veio para dentro do jardim? É verdade? Deus, então, fez roupas de pele. Foi o primeiro derramamento de sangue que ocorreu sobre a face da terra. Deus derramou sangue de um animal inocente para cobrir a impureza de Adão, a desobediência de Adão e a mulher. Nós vemos que aqui já é um tipo, né, de Cristo, esse animal. Aqui já tem a tipologia da redenção. E Deus expulsou o homem, pôs o homem a oeste do jardim e fechou aquilo ali para que ele não tomasse da árvore da vida e vivesse para sempre. Vivesse para sempre como? No pecado. Porque a salvação já estava proposta desde antes da fundação do mundo. O plano de redenção não foi anulado. O homem pecou, mas o plano de redenção, Deus permaneceu. Por isso hoje nós temos Cristo, o nosso Redentor, o nosso Libertador, o nosso Salvador, que Ele veio à Terra e nos fez. Então, Ele completou a obra. Nós temos hoje direito ao jardim
do Éden maravilhoso que Deus formou. Não esse Éden, né, que a cobra entrou, mas o jardim do Éden purificado, o jardim do Éden divino, que está proposto para mim e para você. Ou seja, nós temos direito a uma vida de delícias. Isso que é a vida plena. Nós temos hoje, pelo sangue de Cristo, direito à vida de delícias. Delícias diante de Deus. Amém? Coisa boa, né? Deus, eu coloco em suas mãos essas famílias, coloco em suas mãos esses corações, que eles reconheçam, Deus, que jamais Deus os abandonou e que eternamente o propósito da salvação, da redenção estava posto no coração de Deus. E que esse propósito é eterno e que já está à direito deles, já está proposto a eles. Essa eles estender as mãos. E que eles tenham, Deus, essa visão de lançar a mão desse plano de salvação que o Senhor conquistou para eles. Conquistou com muita dor, conquistou com o derramamento do sangue de um inocente, de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e toda a sua família. Amém.